Fala galerinha, estamos aqui para a nossa primeira aula de Química do ano de 2020. Eu sou o professor Eric e vou trabalhar com vocês a nossa famosa e tão conhecida Química Orgânica. É isso aí galerinha, Química Orgânica. A química que vai estudar os derivados do carbono. Tranquilo? Antes da gente estar iniciando sobre Química Orgânica, quero apresentar para vocês aqui o nosso cenário. E aqui nesse laboratório fantástico, em que a gente tem todas essas vidrarias e todos esses recursos, a gente vai estar estudando Química junto, até passar esse período aí que a gente não possa estar se encontrando pessoalmente. Tá? Então vamos iniciar nosso assunto, começando lá no século XIX, tranquilo? Quando a Química Orgânica já era muito utilizada, entretanto não se conhecia muito sobre a composição e estrutura dos compostos orgânicos. Acreditava-se que a química orgânica era a química que estudava o quê? Os compostos derivados dos seres vivos, dos vegetais e assim sucessivamente. Ou seja, compostos derivados dos seres do reino mineral não poderiam ser compostos orgânicos, porque acreditava-se ainda nesta teoria. Tranquilo? Devido a todos esses fatores, a todas essas crendices em relação à química orgânica, Lavoisier propôs que compostos orgânicos são diferentes do reino mineral, devido à sua composição só existir carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses 4 carinhas que estão bem aqui. Tranquilo? E devido a tudo isso, outros cientistas, inclusive Bergman, em 1777, propôs uma divisão para a química orgânica e para a química no geral, que seria a química orgânica, a química que estudaria os seres vivos, e a química inorgânica, a química que estudaria os compostos derivados do reino mineral, certo? Com tudo isso, veio aquela teoria, aquela famosa teoria da força vital, ou teoria do vitalismo, em que diziam que compostos orgânicos não poderiam ser sintetizados através de compostos do reino mineral, ou seja, compostos que não têm vida. Assim sendo, compostos orgânicos só poderiam ser retirados de plantas ou animais. Um exemplo muito tradicional disso é, por exemplo, aquela receita para a formação de ratos, que era o quê? Uma camisa suada e um pouco de trigo. Você misturava tudo isso e você tinha ratos após alguns dias, certo? Entretanto, a ciência avança, a ciência evolui, e Wöhler, ou Wöhler, como muitos preferem chamar, ele sintetizou a ureia. É isso mesmo, galerinha. Ele sintetizou a ureia através do quê? Do cianato de amônia. Ele queria sintetizar a ureia? Não, ele queria sintetizar a ureia. O que ele pegou? Ele pegou cianato de chumbo, colocou para reagir com hidróxido de amônia e queria formar, ou seja, sintetizar cianato de amônia. Perfeito. Funciona, está aqui a reação, funciona. Entretanto, o que ele fez? Ele aqueceu o cianato de amônia. E quando tu aquece o cianato de amônia, tu acaba tendo o quê? A ureia. A ureia, sim, a ureia que é extraída da urina dos seres humanos, da urina dos cachorros. E ele conseguiu, através de quê? De compostos do reino mineral, ou seja, compostos inorgânicos, formar um composto orgânico, que é a ureia. Tranquilo? A partir daí, em 1828, o vitalismo, ou teoria da força vital, começou a perder força, começou a perder as pessoas que acreditavam, as cientistas que acreditavam nessa teoria. Então o que aconteceu? Começou a entrar uma nova regra dentro da química, uma nova divisão dentro da química, que seria o quê? Química orgânica, a química que estuda os derivados do carbono, e inorgânica, que vai estudar todo o restante. Lembrando que a química tem essas divisões, por exemplo, temos química orgânica, temos química inorgânica, temos bioquímica, temos fisicoquímica, mas a química, gente, embora tenha essas divisões, a química é uma só e ela trabalha junta. Essas divisões são apenas de forma didática para que a gente possa estar estudando seus compostos e seus derivados de uma melhor forma. Tranquilo, galerinha? Então daí tu já vai ter aqui a química orgânica, que são os compostos derivados do carbono. Aí, uma coisa que todo mundo cai, todo mundo acaba caindo.
Quer dizer então que toda a química orgânica é todo composto que tem carbono? Se quer dizer então que se eu tenho carbono, eu tenho química orgânica aí? Nem sempre. Nem todo composto que contém carbono é orgânico. Por exemplo, dióxido de carbono, CO2. Ele é um gás e não é um gás orgânico. Ele é um gás que contém carbono sim, mas ele não é orgânico. O outro exemplo, carbonato de sódio. Tá aí. Também não é um composto orgânico. Outro exemplo, ácido carbônico. Vai anotando aí, hein? Ácido carbônico. Também não é um composto orgânico. E cianeto de hidrogênio, que também não é um composto orgânico. Então a gente tem 4 exemplos aí de compostos que contêm carbono, mas que não são compostos orgânicos. Fiquem muito atentos a esses detalhes, tá bom? Recapitulando, química orgânica estuda compostos derivados do carbono, ou seja, todo composto que tem carbono é orgânico? Não. Mas todo composto orgânico tem carbono? Perfeito. Todo composto orgânico tem que ter carbono. Se não tem carbono, não é orgânico. Mas não é porque tem carbono que vai ser orgânico. Não confunde tua cabecinha. Então, esses 4 aqui são compostos que têm carbono, mas não são compostos orgânicos. Tranquilo? Só para não confundir. Lembra? Lembra desses 4. Guarda na tua memória. Então, olha lá, galerinha. Em virtude disso, em virtude de que a química orgânica são os compostos que estudam os derivados do carbono, a gente vai ter que entender quem? O carbono. Conhecer o carbono. Então, levando em consideração, galerinha, que a química orgânica é a química que estuda os compostos derivados do carbono, a gente vai ter que conhecer o carbono, evidentemente. Então a gente vai ter que conhecer o quê? As suas características, a sua estrutura, a sua definição e entender, evidentemente, as suas propriedades atômicas, ou seja, número de elétrons, número atômico, número de massa e número de prótons. Tá tudinho aqui anotadinho para vocês. Belezinha? Então olha lá, primeira coisa que tu tens que saber é sobre o número atômico do carbono. O número atômico do carbono é 6. E quando tu fizeres a distribuição eletrônica do carbono, tu vai perceber que ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele evidentemente vai precisar fazer 4 ligações para formar o octeto completo. Ou seja, 4 elétrons que eu tenho aqui, com 4 elétrons que entram, eu vou ter o quê? O octeto completo, 8 elétrons na camada de valência do meu carbono. Tranquilo? Um cara muito importante a ser citado é o nosso famoso cientista Kekulé. Kekulé postulou algumas propriedades do carbono. Isso é muito importante para a gente. Inclusive, até hoje, nós, professores, cientistas e alunos aí no seu vestibular utilizam essas propriedades e muitas vezes nem sabem quem as postulou. E é muito importante a gente levar em consideração e dar o crédito a quem merece. Então, o Kekulé, em seu primeiro postulado, postulou a tetravalência, ou seja, todo carbono vai fazer 4 ligações. Tá aqui, ó, carboninho fazendo 4 ligações bonitinhas, certo? Uma coisa muito importante, essas 4 ligações, elas podem ser 4 ligações simples, podem ser uma dupla e 2 simples, ou 2 duplas, ou também pode ser uma tripla e uma simples. Eu vou já entrar nesse detalhe com vocês, para a gente estar vendo a característica, o ângulo e o que a gente chama de hibridização, tá bom? Mas daqui a pouquinho. Vamos continuando os postulados de Kekulé. Então, o primeiro postulado de Kekulé é a tetravalência, tá bom? Segundo postulado de Kekulé, diz que o carbono ele é equivalente. Ou seja, o que ele quer dizer com o carbono ser equivalente? Significa que o carbono que faz 4 ligações simples, ele vai ter todas as ligações iguais entre si. Olha esse exemplo aqui do carbono ligado a esse átomo de cloro. Eu tenho carbono no primeiro exemplo com cloro lá em cima. Eu tenho no segundo exemplo com cloro lá embaixo.
Eu tenho no terceiro exemplo um cloro na direita e no quarto exemplo um cloro na esquerda. O que a gente consegue perceber aí? Que esses 4 exemplos são iguais, é o mesmo, só mudou a posição do cloro no plano. Mas se eu rotacioná-los, eu percebo que esses cloros estão ligados no mesmo lugar. É na mesma posição, eu só fiz rotacionar a molécula, entende? Então isso é o princípio da equivalência, tá bom? Então o carbono, ele é tetravalente, vai fazer 4 ligações e ele é equivalente. As ligações simples são iguais entre si. E qual é o terceiro postulado do carbono? Esse terceiro postulado do carbono é que faz com que a gente estude o carbono de forma separada. Por isso que o carbono tem um estudo dele. Por que a gente não vai ter, por exemplo, a química do nitrogênio, a química do oxigênio, a química do flúor, a química do cloro? Por que a gente não tem isso? A gente tem a química do carbono, que é a química orgânica. Porque o carbono é o único composto capaz de formar cadeias. Então, o terceiro postulado de Kekulé diz que o carbono é capaz de formar cadeias. Cadeias enormes, cadeias gigantes, cadeias com 100, 200 carbonos. Existe, tá bom? Então, recapitulando, química orgânica, a química que estuda os derivados do carbono. Todo composto que tem carbono é orgânico? Não, nem todo. Exemplo 4, CO2, dióxido de carbono, Na2CO3, carbonato de sódio, H2CO3, ácido carbônico e HNC, cianeto de hidrogênio. Não são compostos orgânicos, mesmo tendo carbono. Tá bom? Então, as características do carbono. Número atômico 6. Se eu faço a distribuição eletrônica, vou ter 4 elétrons na camada de valência, necessitando 4 elétrons para formar o meu octeto completo e ficar estável, ficar um carboninho feliz. Tá bom? Primeiro postulado de Kekulé, que é o cara que a gente leva em consideração, que a gente tem que dar o crédito. Ele fala da tetravalência do carbono, que é exatamente essa capacidade do carbono de fazer 4 ligações. Essas ligações podem ser simples, uma dupla e 2 simples, ou 2 duplas, ou pode ser também ligação tripla, uma tripla e uma simples, tá bom? Segundo postulado de Kekulé, postulado da equivalência. O postulado da equivalência diz que em um carbono com 4 ligações simples, as 4 ligações são iguais. Tranquilo? E por último, o carbono pode formar cadeias. Terceiro postulado de Kekulé. Tá bom, galerinha? Então agora vamos falar das ligações do carbono e da sua hibridação. Tranquilo? Hibridação que já caiu no Enem. Já caiu questão de hibridação no Enem, para apenas identificar. Então fica atento aí que pode vir, hein? Olha lá. Um carbono que faz apenas ligação simples. Olha lá, tá na tela. Um carbono sp3. Esse carbono é sp3. E eu vou dizer que o ângulo formado entre as ligações desse carbono é um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Tranquilo? 109 graus e 28 minutos. Carbono com ligação simples. Apenas ligação simples. Agora, se eu tiver um carbono que faz uma dupla ligação e 2 simples, é um carbono com o quê? Com hibridização sp2. Hibridização sp2, exatamente. Se a hibridização é sp2, eu vou ter um ângulo de 120 graus entre as ligações desse carbono. Tranquilo? E qual é a geometria desse carbono? É uma geometria trigonal plana. Agora, se esse meu carbono faz uma tripla ligação e uma simples, eu vou ter uma hibridação sp1. Hibridação sp1, ângulo de 180 graus, certo? 180 graus. E a minha geometria é linear. Tranquilo? Tranquilo, galerinha? Então é isso aí. Uma coisa que a gente tem que saber sobre o carbono é sobre a classificação das suas ligações individual. O que é falar das ligações individual? É falar se essa ligação é sigma ou se é uma ligação pi. Então olha lá, se o meu carbono tem 4 ligações simples, eu vou dizer que essas 4 ligações são ligações sigma. Agora, se o meu carboninho tiver uma ligação dupla, eu vou dizer que uma é sigma e a outra é
π. Tranquilo? Olha o exemplo lá. Carbono com ligação simples, 4 ligações sigmas. Carbono com ligação dupla é uma sigma e a outra é π. E agora, se meu carbono tiver uma ligação tripla, o que acontece? Carbonos com ligação tripla significa que eu vou ter a ligação do meio como ligação sigma e as ligações de fora, as ligações externas, como ligação π. E a simples como ligação sigma. Tá bom? Por que isso acontece? Porque quando ocorre essas ligações π, as nuvens eletrônicas se sobrepõem uma ao lado da outra. Isso é um assunto que eu vou falar num outro vídeo, porque a gente já está falando de ligações químicas, mas da forma quântica. A gente vai estar falando de química quântica. Então já é um assunto bem mais aprofundado. Tá? Então o que eu preciso que vocês saibam é isso. 3 carbono com ligação tripla. A do meio é sigma e as das laterais são π. Tranquilinho isso? Alguma dúvida nenhuma? Beleza! É isso que a gente tem para ver de carbono hoje, de química orgânica. Agora, vamos lá para o nosso primeiro exercíciozinho de química orgânica. Então, galerinha, bora dar início aqui aos exercícios. Então, bora lá. O carbono é encontrado na natureza em diferentes arranjos e estruturas. O carbono diamante possui alto valor agregado e é formado sob alta pressão, possuindo estrutura onde o carbono realiza 4 ligações simples. Já o carbono grafite possui valor agregado muito baixo comparado ao seu alótropo, diamante, e realiza ligações duplas conjugadas. As representações das estruturas dos átomos de carbono dos diferentes alótropos, diamante e grafite, estão representadas abaixo. Aí a gente tem aqui o diamante e tem o carbono grafite. Aí ele pergunta, a partir das estruturas citadas e do enunciado da questão, podemos afirmar que a hibridização dos átomos de carbonos presentes no diamante e no grafite, respectivamente, são. Ou seja, ele quer saber a hibridação. Ele quer saber se esse carbono é sp2, sp3 ou se ele é um carbono sp. Então vamos ver aqui primeiro o nosso carbono grafite. Reparem, nosso carbono diamante. Reparem que o nosso carbono diamante ele faz apenas ligações simples. Bem aqui, por exemplo, olha, tem uma ligação que não aparece. São as ligações entre os hidrogênios. Então a gente tem aqui carbono. Ele está ligado aqui a carbono. E aqui ele está ligado a hidrogênio. Mas o que acontece, galerinha? Aqui é a ligação simples, a ligação simples, a ligação simples, a ligação simples. Carbono que faz apenas ligação simples, ele é um carbono sp3. Carbono sp3. Carbono sp3. Tranquilo. Agora bora aqui, ó. Carbono grafite. Ele está aqui fazendo o quê? Uma ligação entre carbono. Olha lá. Aqui eu tenho um carbono grafite bem aqui, ó. Eu vou ter um carbono. Ele vai estar ligado a apenas um hidrogênio. Então eu vou ter um carbono fazendo uma dupla, fazendo duas simples. Então esse carbono aqui é um carbono sp2. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Então a resposta, evidentemente, é sp3 e sp2. Bom, essa é a primeira questão para a gente estar revisando o que a gente já viu. Bora lá, olha essa outra questãozinha aí, galera. Em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler, que trabalhou com Berzelius, sintetizou de forma acidental um composto orgânico chamado ureia, comumente encontrado na urina e sangue. A reação feita por Wöhler pode ser representada pela equação química. Aí a gente tem a equação química que a gente apresentou, que é cianato de amônio, na presença de calor, formando a ureia. Baseado no experimento de Wöhler, é correto afirmar que a definição atual de química orgânica é, ou seja, o que a gente discutiu? Bora ver a alternativa A? A química que estuda as substâncias originadas de organismos animais e vegetais? Não, né? Essa teoria já foi quebrada quando comprovamos que compostos orgânicos também podem ser derivados, sim, de compostos inorgânicos. A química que estuda a maior parte dos compostos de carbono? Sim, evidentemente é essa.
vai estudar a maior parte dos compostos derivados do carbono. Como a gente deu o exemplo, nem todo composto derivado de carbono é um composto orgânico. Tá? Então vamos marcar lá. Nossa alternativa é a letra B de bola. Tá bom? Bom, bora lá, galerinha, para a nossa última questão. O número de ligações π presentes em uma molécula orgânica é um fator determinante para o seu emprego na formulação de protetores solares eficientes. Oxibenzona, substância empregada em protetores solares, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Ele te dá a imagem aí. E pergunta, a oxibenzona deve ser empregada com esse fim em razão do seu número de ligações π, que é igual a... Lembra que a gente falou que são ligações π? Vou pegar aqui a canetinha, colocar bem grossinho aqui e uma cor vermelha praticamente destacada. Olha a ligação π. Ligação π é sempre que eu tiver uma dupla ligação ou tiver o quê? Uma tripla ligação. Onde, se for uma tripla, a ligação π vai ser a ligação do meio. E se for uma dupla, a ligação π pode ser qualquer uma das duas. Sendo que uma vai ser π e a outra vai ser sigma. Vou tentar fazer um sigma aqui. A outra vai ser sigma. Tranquilo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Apenas procurar saber quantos carbonos estão fazendo dupla ligação. Tá bom? Então, aqui, olha, eu tenho um carbono fazendo dupla ligação. Então, eu vou ter uma ligação π aqui. Certo? Eu tenho outro carbono fazendo uma dupla ligação. Então, eu tenho uma ligação π aqui entre esses dois carbonos. Agora, eu te pergunto. Ele está perguntando qual a hibridação. Se ele perguntasse quantos carbonos eu tenho com hibridação sp2, eu diria 2. Mas aqui é apenas uma ligação entre esses dois carbonos, uma ligação π. Então, eu tenho uma ligação π aqui. Eu vou ter outra ligação π aqui. Eu vou ter outra ligação π aqui. Então, aqui eu tenho quantas ligações π? 1, 2, 3 ligações π. Aí eu tenho aqui, ó, outra ligação π aqui entre esses dois carbonos. Outra ligação π aqui entre esses outros dois carbonos. E outra ligação π aqui entre esses dois carbonos. Se eu for levar em consideração as ligações π, ele não pergunta na questão ligações π entre átomos de carbono. Ele não fala isso. Ele fala apenas ligações π. Então, se ele fala apenas ligações π, eu posso levar em consideração também essa ligação π entre esse carbono e esse oxigênio. Então, eu vou ter... Vou mudar a cor para vocês visualizarem melhor. Então, eu vou ter aqui, ó... Não, amarelo. Então, eu vou ter aqui, ó... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações π. A letra correta é a letra B. Então é isso aí, galerinha. Estudem, revise a matéria. Se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha com seus amigos para que eles possam também ter acesso a um material de qualidade como o nosso. Tranquilo? É isso aí, tamo junto.